Você já parou para pensar se você é verdadeiramente filho de Deus? Você sabe qual é a diferença entre filho de Deus e criatura de Deus? É isso que eu quero falar nesta noite de quarta-feira. Quero falar aqui em poucos minutos, mostrar para você esse diferencial e trazendo para você Jó. Jó, que era um homem íntegro, fiel, e ali Jó, ele teve 10 filhos. Interessante de que todos os bens de Jó foram multiplicados. Por que não foi multiplicado os seus filhos? Se Jó, ele tinha 500 juntas de boi, e no final de Jó ele estava com 1000 juntas de bois, e assim os outros bens de Jó, por que não foram multiplicados os seus filhos? Se ele tinha 10 filhos e tudo foi em dobro, era para ele ter 20 filhos no final de tudo, né? Eu vou falar sobre isso, tá? Antes, deixa eu dar o meu boa noite aqui para todos vocês que estão acompanhando aqui, seguindo Jesus junto comigo. Você que está seguindo Jesus e discípulo de Jesus, tem ministério de oração, você tem ministério, você é uma pessoa de que ou já foi selada, batizada com o Espírito Santo, ou está para ser batizada com o Espírito Santo, uma pessoa batizada, selada, compromissada com Deus. Não sei qual o seu nível espiritual ou algum cargo hierárquico dentro de alguma denominação, não te conheço, mas só em você clicar nesse link e abrir para orar junto comigo mostra que você tem ministério de oração, que você faz parte do povo de Deus. Antes de nós entrarmos no assunto que eu comecei, eu vou colocar aqui os meus agradecimentos, antes da oração também, os meus agradecimentos às pessoas que têm orado e além da oração, estão orando pelo ministério, pelo canal, estão também colaborando. Se você quiser ser um mantenedor do ministério, está aqui a chave do Pix, está aqui todas as informações necessárias para você que quer saber. Está aqui, só você dar um pause, uma pausazinha e você entender aqui os horários de reunião. Inclusive hoje às 7 horas da noite, hoje nesta quarta-feira, nós estaremos lendo sobre esse assunto e com mais profundidade nesse assunto que eu estou trazendo aqui para todos vocês. Capa dos meus livros estão aqui, como entrar em contato comigo, as informações estão aí. Muito bem, eu vou colocar na tela aqui a Bíblia. Vamos para a Bíblia? Está aqui o livro de Jó. No livro de Jó, no capítulo 1, aqui você vai ver que Jó, ele teve 7.000 ovelhas, ele teve 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também Jó eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. Então aqui nesse versículo 3 eu pergunto, tinha alguém mais próspero, mais abençoado do que Jó nesse Oriente? Existia? Não. Aqui mostra também de que ele tinha 10 filhos, né? Muito bem. O que eu estou querendo mostrar para você e falar para você é assim, de que Jó, ele era um homem íntegro, um homem fiel a Deus. E ele tinha 7.000 camelos, 3.000 camelos, 7.000 ovelhas, 500 juntas de boi e 500 jumentas.
e era um muitíssimo número de pessoas a seu serviço. E no final da história de Jó, quando ele passa por toda essa situação, quando o diabo ele vem e fala com Deus, acusa Jó, e Deus defende Jó, e Jó, e o diabo diz para Deus, também o Senhor tem dado tudo para ele, e Deus, para provar também para o diabo de que Jó era fiel, então tá bom, vai lá, toca nele, tira tudo que você puder fazer, faz, mas menos na alma dele. Na alma dele você não tira, não toca. E quando Jó passou por todo esse processo, que uns dizem que foi há cerca de 7 meses o sofrimento de Jó, outros dizem que foi mais de 7 meses, outros dizem que foi menos, outros dizem que o livro de Jó é o primeiro livro escrito da Bíblia, foi o primeiro livro escrito até mesmo antes do Pentateuco, dos 5 livros de Moisés, que Moisés escreveu. Cada um vai falar uma coisa, mas eu creio que essa parte histórica, essa parte da antropologia da época, não vem muito ao caso, mas o que vem é a essência, é a mensagem que vem trazer o livro de Jó. E a mensagem é essa: a diferença entre os que são e os que não são, a diferença entre os filhos de Deus e as criaturas de Deus. Deus multiplicou tudo na vida de Jó. Se eram 500 jumentas, passaram a ser 1000 jumentas. Mas se eram 10 filhos, por que no final ele também não termina com 20 filhos? Porque Jó, porque os filhos de Jó não morreram. Esses filhos de Jó estavam com Deus. Então eles não morreram. As jumentas que foram mortas, os bois, os camelos, tudo que foi morto lá no passado, é uma coisa. Mas os filhos de Jó não morrem. Tudo bem, Jó não tem mais eles, mas morreram fisicamente. Mas eles estão com Deus, assim como Jó estava com Deus. Você vai ver que Jó, ele orava pelos seus filhos, ele clamava, ele apresentava até ofertas e sacrifícios pelos seus filhos. Então, os filhos de Jó estavam com Deus, não morreram, acabou, não tem mais. Porque se Deus desse mais 10 filhos para Jó, então teria se triplicado os filhos de Jó, os filhos de Jó, e não multiplicado. E como os bois morreram, já era, as jumentas morreram, já eram, mas os filhos de Jó não, os filhos de Jó eram filhos de Deus, então continuam vivos espiritualmente. E é aí aonde a diferença entre filho e criatura. Você vê que o Senhor Jesus, ele disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus não mandou pregar o evangelho aos filhos, mas sim às criaturas. Amigos, quando você vê uma pessoa pregando para quem já é filho de Deus, pregando para quem já obedece à palavra, pregando para quem já é compromissado à palavra, então essa pessoa ela não tem o discernimento da palavra, da evangelização, quando Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Nós vamos estar falando hoje, nesta noite, às 7 horas. Dá tempo para você vir estar conosco? Dá tempo para você vir na rua José Benedito 375, ao lado do restaurante Paraquí, aqui em Itabirito, no bairro Santa Efigênia? Dá para você vir? Venha. Não dá para você vir? Então vem na sexta-feira na oração de libertação, tá bom? Mas deixa-me orar abençoando a noite de quarta-feira, em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero abençoar essa noite de quarta-feira. Eu quero pedir ao Senhor a bênção do Senhor, Pai, para todos que aqui estão comigo.
os que estão agora, nesse momento em que nós estamos no ar, como também esses que estão participando de um outro horário, Deus. Eu quero entregar nas tuas mãos a minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, meus colegas, meus amigos, as equipes daqui do canal É Tempo de Oração, tanto a equipe do EC519 como a equipe das mães. Senhor Deus, em nome de Jesus, tome nas tuas mãos cada um de nós, essas pessoas que estão inscritas nesse canal, Pai, que o Senhor as visite, que o Senhor vá ao encontro e abençoe, Pai, a vida de cada uma, cada pessoa que está aqui, com a sua casa, com a sua família. Os que estão doentes, os que estão enfermos, Senhor, visita, cura, liberta, abençoa, Pai. Em nome de Jesus, essa pessoa que está aqui agora, está com um problema, numa situação, sofrendo, Deus, em nome de Jesus, visite essa pessoa agora e abençoe em nome de Jesus Cristo. Seja curado agora, você que está doente, você que está fraco, curado mentalmente, espiritualmente, fisicamente, em nome de Jesus. Eu quero pedir para você agora apresentar sua dor, sua queixa, seu pedido, sua necessidade, o que você gostaria de apresentar a Deus agora, independente de sua religião. Fala para Deus o que está acontecendo, fala, apresenta para Deus agora. Sim, Pai, ouve a oração desta pessoa e abençoe essa noite, agora, essa noite de quarta-feira na minha vida e na vida de todos. Se essa pessoa está participando em outro horário, Deus, então nesse horário, no tempo dela, que o Senhor abençoe a vida dela também, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, amém. Graças a Deus. Meus irmãos, meus amigos, vocês estão todos abençoados. Você crê nisso? Eu creio que eu estou abençoado. E daqui a pouco, às 19 horas, aqui em Itabirito, na rua José Benedito 375, ao lado do restaurante Paraqui, você é o nosso convidado. Vem, traz a sua Bíblia para a gente falar sobre esse assunto do livro de Jó. Vai ser muito bom. Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Vou interromper aqui a nossa transmissão.